Então vamos lá, né? Questão 17. A figura mostra um carrinho A com massa MA que pode se mover sem atrito sobre outro carrinho C, no qual está fixa uma roldana. O carrinho A está ligado por um fio ideal, passando pela roldana a um corpo B de massa 3 kg. Então a massa do B, né, é 3 kg aí. E o corpo, aí ele fala aqui, né? Quando o conjunto todo está sobre uma aceleração A, o carrinho A e o corpo não se movem em relação ao carrinho C, né? E a parte do fio entre o corpo B e a roldana forma um ângulo de 53 graus. Aí ele dá aqui alguns dados, né, referente ao seno e ao cosseno de 53 graus. Aí. Ele diz que o seno de 53 graus é 0,8, né? Nessas condições, então, a aceleração, né, A vale quanto? Né, o que ele está pedindo. Bom, você não tem quanto que é a massa, né, do carrinho A, certo? A massa do carrinho A é uma incógnita na questão, né? Porém, ele dá a massa do carrinho B, né? Aí, olha só. Se você se atentar, na tração eu tenho isso aqui, não tenho? Ó, aqui eu tenho a tração, certo? E aqui eu tenho o peso, não é isso? Eu tenho o peso P aqui, ó. Se o conjunto se move com a mesma aceleração A, significa que o C, quer dizer, o corpo C, o corpo A e o corpo B estão se movimentando para a mesma direção de linha de aceleração, né? E a aceleração fala para onde está a força resultante, né? Então significa que a força resultante que vai agir aqui é uma força resultante para cá, ó, né? Aqui eu estou falando do corpo B, né? Força resultante de B. Entendeu? Aqui o peso também é o peso do corpo B, né? Então aqui eu tenho 53 graus, né? A massa do B é 3 quilos. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que decompor vetorialmente, né? Por quê? Se a resultante está para cá, ó, o que eu tenho aqui então? Ó? Eu tenho a tração em Y decomposta e a tração em X. Significa dizer que a tração em Y aqui vai se anular com o peso de B. E aí eu vou ter uma tração somente em X agindo como força resultante, certo? A ideia é essa. Para resolver agora, a gente pode tomar vários caminhos possíveis, né? Existem vários caminhos possíveis para a gente tomar. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o teorema, né, de senos e cossenos, né? O teorema fundamental da trigonometria, né? Ele diz que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ somados tem que dar 1, certinho, né? Ele disse aí no problema que para os 53 graus, né, o seno é 0,8, né? Então aqui fica 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de 53 graus, né? Igual a 1. O que implica que o cosseno ao quadrado de 53 graus tem que ser igual a 1 menos 0,8 ao quadrado dá 0,64. Né? Então o cosseno ao quadrado de 53 graus é 0,36. Que se você tirar a raiz, vai dar quanto? Vai dar 0,6. Né? Então você tem aí ó, o cosseno e o seno do ângulo. Né? Falta encontrar também a tangente. Quem é a tangente de 53 graus? É o seno de 53 graus dividido pelo cosseno de 53 graus. Então, a tangente de 53 graus vai ser 0,6, né? Não, perdão, 0,8 dividido por 0,6, que dá
4/3. A partir daqui, a gente pode voltar para o problema, né? Ó, a força resultante B vai ser o vetor resultante das forças, né? Então, o que acontece? Ó? Se eu tiver que somar aqui a tração com o peso, né, é assim que eu somo vetores, né? Estou fazendo aqui T mais peso, né? E isso está dando esse vetor aqui, ó, que é o vetor força resultante em B, né? Aqui está o ângulo de 53 graus. E aqui está o peso de B, que é MB vezes G, né? Quem é a tangente de 53 graus? A tangente de 53 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é MBG por a força resultante em B. Só que a força resultante em B é quem? É massa vezes a aceleração. Então MB corta aqui. A aceleração, então, A vai ser G dividido pela tangente de 53 graus. Então, isso vai dar para mim aqui, ó, 10 sobre 1 sobre a tangente de 53 graus, que é 4/3. Multiplica, pode simplificar aqui por 2, né? Dá 2. Por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 15 sobre 2 dá 7,5 metros por segundo quadrado. Beleza? Uma outra forma de fazer seria montando um sistema de equações, né? Também. Aqui eu não falei que o TY é igual ao peso, então. O TY é T vezes seno, né, de 53 graus. E isso teria que ser igual a MB vezes G, né? E o TX faz o papel da força resultante. Então, o meu TX, que é T cosseno de 53 graus, tem que ser igual a MB vezes A, né? Divida essa equação por essa, observa que o t é cortado, né? E eu fico com seno de 53 sobre cosseno de 53, que é a própria tangente de 53 graus. E isso sendo igual a MB também é cortado, fica G sobre A. Então eu recaio na mesma expressão que eu estava calculando. Tangente 53 igual a MBG sobre MBA, né? Tá bom? Então, até a próxima questão aí.